e eu vim trocar meia dúzia de palavras com vocês. Essa introdução sobre luz nos convida a pensar, como um desafio, a pensar sobre o que uma igreja, o que uma comunidade, ou o que uma família, ou simplesmente o que o indivíduo precisa. De tantas coisas, a luz é uma delas. Como vamos trazer uma palavra para uma família se não ficarmos preocupados com cada membro daquela família? Como vamos ficar preocupados com o comportamento de um grupo, seja uma igreja, por exemplo, se estar preocupado com cada membro daquele grupo? Muitos membros estão famintos, estão dormindo, estão cansados, frustrados, e isso adoece todo o grupo. Então vamos falar sobre o indivíduo, vamos levar luz para esse indivíduo, vamos falar daquilo que todo ser humano precisa, naturalmente, na sua comunidade, na sua igreja, no corpo de Cristo. Vamos falar um pouco sobre a necessidade humana. Levar luz para o ser humano, sim, levar o Evangelho para o ser humano. De que forma? Vamos estudar hoje uma forma interessante de evangelismo, baseado na psicologia. Houve um homem, no século XX, chamado Abraham Maslow, psicólogo de Harvard. Ele criou uma teoria chamada a hierarquia das necessidades. Uma teoria muito interessante. A partir dela vieram outras. O próprio Maslow, antes de morrer, na década de 70, ele disse que precisava aprimorar esta teoria, esta linha de pensamento. Mas nos dá um start, nos dá o primeiro passo para estudarmos, como evangelistas, o que uma pessoa, um ser humano, precisa de fato. Vamos fazer um paralelo do pensamento de Abraham Maslow com relação à sua teoria das necessidades, a hierarquia das necessidades, com a Bíblia, a palavra de Deus. Todo ser humano, segundo Abraham Maslow, precisa fundamentalmente de 5 coisas. Repito, essa teoria depois vai sendo aprimorada, mas vamos pegar simplesmente ela. Maslow, que morreu em 1970, nos deu 5 escalas, 5 degraus. E ele colocou isso numa pirâmide. Com 5 degraus. E a pergunta que eu faço para vocês agora. No primeiro degrau, o que o ser humano mais precisa? No mundo capitalista, muitos vão dizer dinheiro. Talvez, para a pessoa mais romântica, possa dizer que ele precisa de um grande amor. Para um grande racionalista, ciência, filosofia, pensar. Segundo a teoria, e eu concordo com essa teoria, a primeira coisa que o ser humano precisa de comer, beber, descansar, são as necessidades chamadas fisiológicas. Vamos a elas então. Fisiológicas. Comer, beber,
a excreção também, descansar. Interessante. Eu não sei se Abraham Maslow, por mais que seja judeu, de família judia, eu não sei se ele era cristão ou teólogo, mas não é que a palavra de Deus concorda com esse pensamento? Ou melhor, o pensamento de Abraham Maslow concorda com a palavra de Deus? Sim. Vamos abrir João capítulo 6, versículo 51, que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Acrescentamos então agora a água viva. João 4,14 nos diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Abraham Maslow estava certo. Comer, beber. Jesus falando que ele é o pão vivo, a água da vida. João capítulo 7, versículo 37 diz: Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se descansar, dormir, é uma necessidade fisiológica também, está na base das necessidades humanas, segundo a teoria que nós estamos falando, o que a Bíblia nos diz sobre descanso? Pois bem, Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falando. Abraham Maslow estava certo. Salmos 37, 7 diz a palavra de Deus: Descansa no Senhor e espera nele, não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E a excreção? Botar para fora? Sim. 1 Tessalonicenses 5, 21 nos diz: Examinai tudo, retende o que é bom. Logo, vamos botar para fora aquilo que não presta, exatamente como o organismo faz. Aquilo que não presta, aquilo que não nos cabe, não nos ajuda, é expelido pelo próprio corpo. Está aqui. A Bíblia já estava certa falando tudo isso. Para Abraham Maslow, a primeira necessidade do ser humano são as necessidades fisiológicas. A palavra de Deus nos provou isso. A segunda necessidade de Abraham Maslow, no seu segundo degrau da pirâmide das hierarquias das necessidades, o segundo degrau fala sobre algo muito interessante. Aqui no Brasil tem estado muito em voga, é uma palavra do momento. E aí, o que vocês acham? Depois de comer, beber, descansar, qual é a segunda necessidade que todo o homem, todo ser humano precisa? Segurança. Uma casa, um teto. Então a segunda é segurança no segundo degrau dessa pirâmide. Ok, estou alimentado, estou descansado, só que eu preciso agora de segurança contra tempestades, contra o sol forte, contra as chuvas, contra invasores, contra predadores. Preciso de segurança. Opa! O que a palavra de Deus fala sobre isso? Será que a Bíblia já falava muito tempo antes de Abraham Maslow? Será que a Bíblia já falava sobre segurança? Sim. Salmos 127, 1, tem uma parte que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz:
Não te mandei eu? Esforça-te e tenha de bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A segurança do Senhor. Salmos 4, 8 nos diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E o próprio Salmo 91, na sua íntegra, já nos fala sobre o abrigo seguro, a fortaleza que é Deus. Confirmamos aqui mais uma vez então que Abraham Maslow, sem saber, estava sendo bíblico. Terceira necessidade que todo homem tem: estou alimentado, descansei, estou seguro. Então, qual é a terceira necessidade de todo homem? Vamos iluminá-lo, ok? Alguma ideia? Socialização. Socialização. Porque agora o homem está sozinho. Mas o homem precisa estar em grupo. O homem precisa estar socialmente envolvido. E para nós cristãos, a palavra socialização tem uma amiga muito mais importante, chamada comunhão. A socialização, ela tem a comunhão. Muito bem. Algumas pessoas, quando vão evangelizar na rua, elas caem no seguinte equívoco. Não que seja errado, mas não é o primeiro passo. As pessoas falam: vem para a igreja, vem estar conosco, venha estar em comunhão, venha estar no meio das ovelhas, venha estar em grupo conosco. Não há nada de errado em chamar a pessoa para a igreja, para ser corpo de Cristo. Mas não assuste a pessoa logo no primeiro contato. Ofereça a comida e a bebida. Quando você for visitar uma pessoa, não chame ela logo para vir à igreja. Veja do que ela precisa. Se ela precisa de uma oração, de uma ajuda. Ofereça a ela o pão da vida, a água da vida eterna. Ofereça para ela a palavra de Deus, que é alimento. Leia um versículo, fale para ela de Jesus e pronto, só isso. Depois visite novamente, aborde novamente aquela pessoa que você já alimentou e coloque a segurança. Não te atemorizes. Abriga no Senhor, fortaleza, abrigo seguro, porto seguro que é Deus. Aí depois sim, depois que você já alimentou, já deu segurança, descanso, e agora segurança, você fala para ela: vem com a gente, vem estar no grupo, porque você já está alimentado e saciado a sua sede, já descansou, já te oferecemos segurança, agora venha estar com a gente. O convite para ir para a igreja é agora. Vem estar em comunhão. E a comunhão é algo muito importante, porque não é só em grupo, é com Deus. A comunhão não apenas entre os amigos, os irmãos da igreja, mas principalmente para com Deus. A comunhão é muito importante, lembre-se da bênção apostólica. Aqui no Brasil nós fazemos sempre assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles. Aguardem, peraí, como é que é? A comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove a comunhão. Então, se não há comunhão na sua casa, não há Espírito Santo. Se não há comunhão entre membros da igreja, o Espírito Santo está se esvaziando. É Ele que promove a comunhão. E aí, chame a pessoa para estar em comunhão. Abraham Maslow disse que a terceira necessidade mais importante de todo homem era estar sociável.
é a socialização, que para nós é a comunhão. E ele está certo. A palavra de Deus em João 17:20 diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Muito bem. Terceira necessidade de todo ser humano: estar em comunhão. Estar conosco, estando no corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça, está em Cristo. Socialização, comunhão. Muito bem. A quarta necessidade: estou alimentado, saciado, descansado, estou seguro, estou em comunhão. O que eu preciso? O que o ser humano precisa? A autoestima. Autoestima. O que a Bíblia nos fala sobre amar a si mesmo? Lembrem? Mateus 22:39 diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas, levar luz do Evangelho para essas pessoas, levar a palavra de Deus, o Evangelho, como o farol que ensina mostra qual é o caminho mais seguro. Aquela luz que é o Evangelho que traz segurança. A luz do Evangelho que espanta todo medo. A luz do Evangelho que gera vida, novos nascimentos, renascer. Nós levamos a luz do Evangelho para as pessoas. Nós precisamos amar estas pessoas. Porém, o próprio Jesus nos diz: amar o próximo como a si mesmo. Se eu tenho a Cristo e eu me amo, e eu preciso amar as pessoas como eu me amo, então eu desejo que elas tenham Cristo. Se por acaso estamos fazendo uma ação social, onde estamos colhendo mantimentos para levar para as pessoas, sejam elas as necessitadas de roupas, agasalhos, comida, eu vou botar uma blusa surrada, velha, rasgada para uma ação social. Eu vou doar roupas velhas e rasgadas, sendo que eu não uso roupas velhas e rasgadas. Se eu vou dar o que chamamos aqui de cesta básica, alimentos para uma família, por que eu vou colocar na cesta básica alimentos de péssima qualidade? Eu preciso alimentar aquela pessoa, aquela família, com aquilo com o qual eu me alimento. Então, se eu como algo de qualidade, eu vou amar o próximo como eu me amo. Então, se eu que me amo me dou algo de qualidade, eu preciso dar algo de qualidade para aquela pessoa. Se eu leio um livro bom, vou dar um livro bom para esta pessoa. Se eu tenho acesso a boa música, boa arte, eu vou dar boa arte para aquela pessoa. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Abraham Maslow botou como a quarta necessidade de todo ser humano amar a si mesmo. Não é ser egoísta, pelo contrário. É amar a próxima pessoa como eu me amo. Primeiro, eu preciso me amar, porque é uma referência, é um paradigma de como eu vou amar as pessoas. Está aí. Vamos evangelizar assim? Vamos levar a luz às pessoas? Vamos ver o que elas precisam, porque afinal, isso é para todo ser humano. Para mim também. Isso aqui é para mim também. E para você também. Para concluir, a última necessidade, segundo Abraham Maslow, o quinto degrau da hierarquia das necessidades. Primeiro,
comida, bebida, descanso, a palavra de Deus, Cristo, pão da vida, a água da vida eterna. Segurança é a segunda maior necessidade. Abrigo, seguro, refúgio, fortaleza. Terceiro, comunhão, socialização, estar no grupo, estar no corpo de Cristo. Depois, a autoestima, o amor próprio. Amor próprio este que vai servir de referência para amar as pessoas. E a última, qual seria? Muito bem. Segundo Abraham Maslow, é a autorrealização. Autorrealização. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, deseja estar bem consigo mesmo e autorrealizado, sem frustração alguma. Mas Alexandre Monsores, me fala o que a Bíblia fala, me mostra onde a Bíblia diz sobre autorrealização. Pois bem, vamos abrir a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ninguém melhor, nada mais, nada menos que o próprio Paulo estava autorrealizado. Ok, parei por aqui. Minha carreira acabou, guardei a fé. Estou realizado, vou pegar agora a coroa da justiça na mão do meu justo juiz, que é Cristo. Ele estava realizado. Abraham Maslow está certo. Fizemos um paralelo com a palavra de Deus em cada necessidade dessa. Tem gente pregando sucesso antes de dar comida. Tem gente pregando sucesso. Pessoas estão pregando sucesso, pessoas sérias estão pregando sucesso, autorrealização, antes de falar que Deus é o abrigo seguro, antes de trazer comunhão. Tem gente que está chamando para a comunhão antes de mostrar o pão, o alimento e o abrigo seguro que é Cristo. Essas ordens precisam ser obedecidas. Amém? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Terás sucesso, bênção, vitória. Primeiro fala sobre o alimento que é Cristo. A segurança, comunhão, interagir, para depois falar sobre sucesso. Sem isso tudo, não há sucesso. Se Paulo não levasse comida e bebida, segurança, não falasse sobre comunhão, não provasse que tem amor próprio e amor próprio para amar as pessoas, ele não faria isso. Essa afirmação, ele não daria. No final da sua carreira, ele estava realizado. Por que estava realizado? Porque ele cumpriu com tudo isso. Simples assim. E quanto a nós? Se Deus perguntasse naquele grande dia: meu filho, meu servo, foste fiel? Te dei talentos. O que você fez com os talentos? Granjeou ou enterrou? Nós estamos na frente de Cristo, nos perguntando: muito bem, você pode ser Paulo? Você pode afirmar o que Paulo afirmou? Está aqui. Isso tem a ver com evangelismo, isso tem a ver com levar à luz as pessoas. Mas o que elas precisam? Elas precisam disso, como um dia eu precisei, e ainda preciso. Você deve conhecer alguém que precisa disto tudo. Mas não leve isso apenas usando a psicologia. Use essa teoria usando a palavra de Deus.
Obrigado pela atenção, sejam abençoados. Sigamos no caminho do Senhor e seremos grandes ensinadores, seremos grandes iluminadores.